No Ensina de hoje eu estou tendo o prazer de receber Mauro Costa, que é uma pessoa que vem fazendo diversos trabalhos no nosso município de Itabira e é um admirador da cultura itabirana, principalmente de uma pessoa muito especial. Seja bem-vindo, Mauro, no Ensina de hoje. Muito obrigado, Marcos, pelo convite, participar do programa aqui hoje, para falar de uma pessoa que eu gosto muito, que eu convivi, tive a sorte de conviver, que é o Newton Baiandeira. Bom, e falando do Newton, né, que para mim é o segundo maior poeta itabirano, né, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, e para mim o Newton, ele é o segundo poeta itabirano. Como surgiu essa admiração sua pelo Newton? A história nossa começou em 2001, foi o primeiro encontro que eu tive de verdade com o Newton, foi na escola que eu estudava, no Maricas Magalhães, a gente tinha teve um festival de música na escola e o Newton foi jurado. Eu era um moleque ainda, não tinha nem 15 anos. E eu participei do festival, fui até a final e o Newton era um dos jurados desse festival que eu participei. E ali eu já sabia quem ele era, evidentemente, por causa do Trem que Leva a Minas, que é uma canção que todos os itabiranos conhecem. E fiquei muito feliz de ter participado do festival do qual ele tinha sido jurado. E a partir dali eu comecei a acompanhar, além daquela música que eu já conhecia, o trabalho do Newton. Bom, só curiosidade mesmo, você é músico também? Eu toco violão desafinado de vez em quando, faz aquela brincadeira na cozinha de casa, né? Eu já toquei mais, até aqui em Itabira eu toquei em diversos lugares, toquei em bares. Tive a sorte, o último show que o Newton Baiandeira tocou em Itabira, eu toquei com ele no WIN, que foi o Workshop Itabirano de Negócios, promovido pela CITA. Então, foi até uma coisa muito importante assim para mim, que foi o último show de Baiandeira em Itabira, a última apresentação dele, de fato, ter tocado, eu ter dividido o palco com ele, foi uma coisa incrível. Assim. Bom, quando você participou desse festival, né, que o Newton Baiandeira foi jurado, você tinha quantos anos? Foi em 2001, aí nós vamos ter que fazer uma conta rápida, eu tenho 27. Ó, eu tô contando a idade dele aqui no programa Ensina, ele tá todo sem graça, não, né? Tá ótimo. Tá bem aí, a cara tá boa ainda. Tá jovem. Mas foi em 2001, depois a gente... Em 2001, né? Bom, então você era bem novo em 2001. Você conheceu a obra do Newton antes ou foi posterior ele ter participado desse concurso e ser jurado que você teve essa curiosidade? Eu sabia quem era. Um tio meu tinha o CD do Newton, o Trem que Leva a Minas, que foi o CD que ele lançou em 1996. Então eu ouvia e sabia quem era. Mas a partir dali eu tive o interesse em conhecer a obra do Newton, em me aprofundar, em saber, conhecer outras músicas. E aí na internet, em um determinado momento, eu consegui fazer o download de 5 músicas, assim, uma gravação bem sem vergonha que eu arrumei, e eu conseguia ouvir ela no MP3. Eu me recordo que um dia eu estava andando na rua e eu vi o Newton e eu estava ouvindo a música dele. E aquilo foi muito marcante para mim. E eu tinha vontade, claro, né, de me aproximar e ter uma... E nesse momento você estava ouvindo a música dele, viu ele? Ouvindo. Você mexeu com ele ou não? Ele me deu um tchau assim e parecia que eu andava em nuvens, sabe? Foi bem legal. E depois que a gente se aproximou, mas assim, esse momento para mim foi muito marcante. Bom, conhecer a música, que para nós itabirano é um hino, né? O Trem que Leva a Minas. Qual foi a sensação ou qual sentimento o Mauro teve ao ouvir essa música? Como você mesmo colocou bem, Marcos, ele é um hino de Itabira, assim, a gente pode colocar como nosso segundo hino, né? É impossível ouvir o Trem que Leva a Minas e não se emocionar. Não só para os itabiranos, mas para todas aquelas cidades que ele vai fazendo o caminho do trem, né? Cita diversas cidades de Minas, e sempre quando eu estou em algum lugar que eu toco essa música, ou que eu cito ela, as pessoas de qualquer lugar do estado, assim, elas ficam muito emocionadas. Então, se identificam, né? Se identificam, porque é uma música que é um hino de Minas até, se você perceber bem, apesar de em muitos lugares as pessoas ainda não terem tido acesso, mas o Trem que Leva a Minas foi para fora do Brasil. É uma música que tocou e toca ainda em todo lugar. Drummond provocou a Vale. Newton Baiandeira também
provocou a Vale nesse texto, principalmente do Trem que Leva a Minas. Como você vê essa correlação entre essas duas obras? Vamos tentar até pegar tanto Drummond quanto Newton e falando sobre essa questão da mineração, que é a nossa maior economia, né? É onde que vem os recursos para que Itabira continue se desenvolvendo, e eles sempre estavam falando sobre isso. Como você vê essa correlação? Essa pergunta foi muito boa, porque tem uma coisa que o Newton me falou, estava na casa dele um dia, e a gente estava conversando, isso foi antes da Unifei vir, e foi mais ou menos em 2005, 2006. E pouco antes o Newton aí estava aquela coisa da Unifei vir para Itabira e tal, aí o Newton me falou assim, minha obra sempre foi combativa à mineração, a algumas coisas que eles não concordavam, como o Drummond não concordava. No dia que a Vale colaborar e trouxer a Universidade Federal para Itabira, eu paro de falar, eu paro de escrever sobre a Vale. O Newton cantou isso em 2005? Não, ele me disse isso na casa dele em 2005, que se a Vale trouxesse a Universidade Federal para cá e viabilizasse a Unifei, no caso, a dívida dela para ele estava paga. E estava. Porque depois disso, ele inclusive fez algumas músicas sobre a Unifei. Ele acreditava que montanha não está aí para admirar, sabe? A gente sabe da importância econômica, o Drummond também sabia, é evidente. Mas ela tinha que deixar alguma coisa, era esse pensamento do Newton. Tira o minério, mas deixa alguma coisa. E ele acreditava que esse caminho era a educação. Então, a partir do momento que a Unifei veio para Itabira, você pegar as colunas, que ele também era colunista de jornal dele, ele parou de falar disso, ele esqueceu esse assunto, porque ele acha que a dívida moral da mineradora estava paga com a viabilização da Unifei aqui. Então não era apenas uma reclamação, um questionamento do trem que estava levando Minas, o trem que não estava deixando nada em Minas e principalmente na cidade natal dele, a cidade que ele escolheu para morar, né? Exatamente. Tem que tirar, pode tirar, a gente sabe da importância econômica que tem, mas tem que deixar um legado. Né? Você não vai arrancar a nossa alma, né, como o Newton falava, e ir embora e deixar a gente aqui a ver navios, não. Tem que deixar uma coisa sólida. Como ele acreditava, eu também acredito que a Unifei seja muito sólida. Esse refrão é muito lindo, né? Levou a nossa alma e nós batemos palmas sem saber. É uma grande poesia, né? Não é apenas uma música ali, tem uma poética, uma coisa que toca, por exemplo. Toda vez que eu escuto, eu arrepio, por exemplo, igual agora eu falei esse refrão assim e fico pensando sobre as coisas que acontecem em Itabira, sobre as ruas de Itabira, sobre as pessoas, sobre as empresas que estão em Itabira, sobre a cidade de Itabira. Fazem pensar a todo momento. E é uma coisa que foi escrita há muito tempo e até hoje é contemporânea. E tem outra frase também nessa música que é incrível. Sonhar não tem limites nem placa proibido. Né? Lá vai o trem mineiro audaz e atrevido. Ele tinha uma sensibilidade poética que era... Eu tive acesso, né, a ficar próximo a ele, que era incrível. Teve uma vez da gente tomar... Teve vezes já, mas uma específica. A gente foi tomar um vinho na casa da filha dele, que é casada com meu primo. E a gente foi tomar um vinho lá. De vez em quando a gente tomava uns mais ou menos, mas e ele gostava, entendia, tomava. Era boêmio. De vez em quando aparecia um vinhozinho bom lá, que ele conhecia, de vez em quando tinha um, não era sempre que aparecia os bons não, ele sempre tinha um. Aí a gente teve uma noite legal, e no outro dia de manhã, ele dormiu na casa da filha dele, que é próxima a mim, e no outro dia de manhã eu fui lá. Quando eu cheguei, o pessoal estava dormindo ainda, eu passei assim pela frente da janela, ele me viu, me chamou no quarto, o pessoal ainda dormindo, e tinha uns papéis na cama, e o violão já estava lá. Isso era 10 horas da manhã, Marcos. E aí ele falou assim comigo, vem cá que eu vou te mostrar uma música. Aí ele fez uma música, me mostrou a música, eu falei, nossa, Nilton, que música linda. Ele, eu fiz essa, aí vou te mostrar outra. Ele tinha feito 3 músicas nessa manhã. Não é música de boteca igual as que eu toco, não. Música, sabe, naquele nível que ele costumava fazer. Eram 10 da manhã, ele tinha feito 3 músicas. Era de uma sensibilidade incrível. Ele tem muito uma inspiração de ser um poeta do cotidiano, né? Um poeta que vivenciava fatos e esses fatos tornavam-se grandes poemas. Grandes poemas. Eu tenho uma experiência, apesar da nossa diferença de idade, a gente estava saindo um pouquinho junto no final da vida dele, e eu fiz um aniversário numa república, uma vez, e ele foi comigo, Newton na festa de república. E aí ele foi comigo. E aconteceu um outro fato marcante, que era uma república que chama DNA, muita gente de Itabira, sei que muita gente já foi lá. Ela tinha um beco assim antigo, né? Na casa antiga, ela tinha um beco. E aí o Newton chegou comigo.
No caminho, o beco devia ter uns 6 metros. No caminho desse beco para chegar até a casa, ele me chamou no canto, a menina tinha cumprimentado ele, tal, falado o nome. E a situação que estava acontecendo naquele beco, assim, ó, ele me fez uma música, ele começou a fazer uma música, a tirar a ideia da música ali. Na distância de 6 metros que ele andou, ele já tinha toda uma estrutura musical e uma letra praticamente pronta na cabeça. É um negócio que, como você fala, arrepia, porque é um artista de altíssimo nível, de altíssimo nível. Eu tive uma oportunidade, né? Eu fui Drummondzinho, isso em 2001, 2002, quase próximo ao centenário, e nós tínhamos um grupo de amigos que ficava andando pela cidade e encontramos com o Newton uma vez no foyer da fundação, na parte de cima da fundação, ali naquela galeria de arte, e ele estava com violão e falou assim, eu acabei de escrever uma canção ou um poema para vocês, que era uma musiquinha que ele falava assim: voa menino, nas asas de Drummond, Drummondzinhos vão à escola estudar. E a gente pequeno, ou os nossos olhos assim, a gente ficava encantado com a forma que ele conseguia prender a atenção de adolescentes, né? Porque nós éramos adolescentes, então adolescentes muitas das vezes não está tão ligado à questão da literatura, ligado às artes no geral, né? Ele estava mais pensando naquela época que estava começando a tecnologia, videogame, as coisas todas, e ele conseguiu prender a nossa atenção e nós ficamos durante meses cantando essa música pelas ruas de Itabira e falando assim, nós temos uma música. E ele foi a primeira pessoa que deu uma música pra gente. E as crianças também têm uma identificação enorme com Baiandeira, assim, muitas crianças eu já vi, até porque Baiandeira é de baião e brincadeira, né? Então, ele fez músicas infantis também, eu até conheço alguns. Então, as crianças também já tinham uma identificação muito grande, as pessoas, né, de mais idade e nós também, passando uma geração que gostou muito do trabalho dele. E quem foi aos shows do Newton via isso, deve ter acompanhado alguns. Eram várias gerações, assim, várias gerações. Tem uma estátua fincada no meio da cidade, obra do Geninho, não é para qualquer um, né? Ali é um... E mais do que merecido, né? Você ter em Itabira uma homenagem ao Newton Bandeira na Praça Cris, que é essa estátua. Eu acho que eu gosto muito quando as pessoas são valorizadas em vida. Eu, tipo assim, tenho orgulho de mandar uma carta a um amigo meu, mandar uma carta a uma pessoa que realmente fez algo que foi significativo para mim. Eu acho que essa homenagem em vida ela é muito importante. Mas a homenagem póstuma também, ela traz essa essência do reconhecimento público, né? Principalmente nós, itabiranos, para com o Newton. E nesse caso também tem um outro fator, que é o de perpetuação da obra. Porque a criança passa e vê a estátua e muitas das vezes ela vai se interessar por saber quem é aquela figura. E aí até vai no Facebook, sempre tem uma página dele que a gente administra, e aí às vezes você aparece alguém que, sabe, viu a estátua e aí se interessou de outra cidade, de outro estado. Aí vê a estátua e se interessa, porque vê o de Drummond, a pessoa sabe quem é. Aí a pessoa às vezes vem de outro estado, vê quem os caras com violão. E mostra a diversidade cultural que Itabira tem, né? Itabira nós temos Drummond, é um grande diamante que ainda precisa ser lapidado, mas nós também temos Newton Baiandeira, nós temos Tony Primo, Jaime Reis, que é um dos grandes artistas, Marçal Filho. Então, assim, nós temos várias pessoas em Itabira fazendo a cultura realmente continuar como uma efervescência, né? Para não deixar morrer, porque a gente tem aquela... Claro, a gente sempre vai ser órfão do Carlos Drummond de Andrade, e isso não é motivo de pesar nenhum, não. Isso é motivo de orgulho. Sim. A gente tem, né, o maior poeta da história no nosso município. Mas também há a necessidade de valorizar os nossos novos artistas, ou não tão novos artistas, que também fizeram um trabalho importante. O Newton, inclusive, brincava, numa entrevista que ele deu para De Fato online há um tempo, que ele se considerava o primeiro Drummondzinho. Primeiro. Porque ele, aos 8 anos de idade, saiu pelas ruas, por isso ele tinha essa admiração por vocês, ele saiu pelas ruas citando Drummond. E declamando poemas pelas casas, e ele até ganhava uns trocados de vez em quando ali já, que ele se descobriu como artista. Bom, eu não sei se as pessoas de casa conseguiram perceber, mas eu fiquei até emocionado de você dizer
que eles consideravam o primeiro Drummondzinho, porque o programa Drummondzinho mudou a minha vida, assim, e foi diante do conhecimento da obra literária do Carlos, diante da possibilidade de conhecer o Nilton Baiandeira, entre outros itabiranos, que abraçou o projeto e nos ajudou, é que a gente pôde conhecer o mundo e até perceber que existia possibilidades além de Itabira e possibilidades além de Itabira que complementavam a nossa cidade querida, que nós tanto amamos, que é Itabira. Para falar sobre esse amor de Nilton Baiandeira por Itabira, essa admiração que o Mauro tem também por ele, nós voltaremos daqui a pouquinho no Em Cena. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio. Lixo seco. Casca de banana. Lixo orgânico. Caixa de papelão. Lixo seco. Restos de maçã. Lixo orgânico. Garrafa PET. Lixo seco. Todas estas pessoas morreram de dengue no país. A situação é grave e todo mundo corre perigo. Elimine os focos do mosquito. E se você apresentar algum sintoma da dengue, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Sem a sua colaboração, não vamos conseguir acabar com a dengue. Dengue, ou a gente acaba com ela, ou ela acaba com a gente. Saúde, Governo de Minas. Itabira, fazendo mais por você. De volta com o programa Em Cena, e nós estávamos falando sobre Nilton Baiandeira, esse grande poeta, esse grande músico itabirano, e nós estamos aqui com um jovem que tem uma admiração assim, profunda e pôde estar muito próximo do Nilton Baiandeira, que é o Mauro, né, Mauro? Como a gente estava falando aqui. Aproveitar essa oportunidade, né? Que sempre quando a gente pode falar do Nilton é muito bom para que as pessoas conhecerem, para quem já conhece também relembrar as boas histórias que ele já teve aqui em Itabira. Bom, eu queria entender um pouquinho o Nilton Baiandeira enquanto cronista, enquanto escritor do Diário de Itabira, né? Ele teve uma coluna no Diário de Itabira durante vários anos. Como que era essa vivência dele com as palavras, né? Às vezes até com algum assunto ligado à política, ligado à educação, ligado ao social, e não apenas com a poesia, com a essência da arte, né? Inclusive, como cronista, ele foi um pouco, como colunista do Diário, ele foi um pouco irresponsável, né? Porque ele fez com que eu escrevesse para lá também. Ele me ajudou a escrever. Coisa boa. Ele incentivava pessoas a escrever? Incentivou muito. Inclusive, eu tive um período que eu escrevi para o Diário de Itabira também, por pressão do Nilton. E ele escrevia de diversos assuntos. Teve uma coluna que ele fez uma vez falando do Marquinhos Paraná, que era um volante do Cruzeiro. Então, você imagina, né? Ele falava sobre futebol, política, religião, Itabira, porque ele não conseguia ficar muito tempo sem falar de Itabira, cultura, música em geral. Porque o Nilton também, ele tinha uma peculiaridade muito grande, que ele era um conhecedor de muita coisa. Ele conhecia diversas artes, diversas manifestações artísticas e esporte também, ele era muito ligado ao esporte. Então... Ele era ligado ao Valério?
Muito. Newton, inclusive, ele compôs um hino do Valério. Ele fez um hino do Valério, assim, tem até na página dele lá, depois a gente pode buscar, quem tiver interesse. Está no Newton Bandeira Véia, o que vocês acham? O Newton compôs um hino do Valério, era muito ligado ao Valério, muito, muito. Bom, e a gente pensando aqui nessa difusão, né, da obra, eu estive entrevistando também o Cabeça no programa Em Cena, e o Cabeça acabou de lançar um CD, que saiu do forno, um CD que eu indico também a vocês aí de casa, que é um CD maravilhoso, apenas com composições do Newton Bandeira e cheio de histórias, cheio de inspirações poéticas também, porque o Newton também escreveu um textinho para ele, um poema, e acabou virando uma música, que é a faixa 9 do CD, e eu vou confessar aqui, Cabeça, que é a faixa que eu gosto muito, tá? Como você vê essa difusão? O que a família está pensando? O que os admiradores estão propondo para continuar difundindo a obra do Newton Bandeira? O De Bem com a Vida, que é o CD no último aí do Cabeça, é um CD maravilhoso, né? Ele acertou na escolha das músicas, acertou no arranjo, ficou assim muito bom, muito, não é porque ele é meu amigo, não é porque eu gostei mesmo. Levei o CD dele para muitos lugares já, para essa difusão. A família, evidentemente, adora, porque você vê que está se perpetuando ali uma obra do artista, que às vezes seu pai, seu ex-marido, né? Seu viúva, ou seu genro, enfim, você vai passando aquilo e não deixa morrer. E o trabalho que o Cabeça fez era muito importante nesse sentido, e outros já tinham feito com o Newton em vida, como o Walter Lacerda, que lançou um disco nas mesmas condições, somente com músicas do Newton. O Luiz Bira fez, não apenas músicas do Newton, mas assim, fizeram uma parceria que, inclusive, parceria que os dois têm de muito tempo, né, que tiveram de muito tempo. Então, outros artistas já tinham feito esse trabalho, o que mostra a grandeza do talento do Newton. Eu me recordo que era época de festival, que festival o Newton ganhou 37 festivais ao longo da vida. Pará, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, um monte. Troféu lá, não sei nem como é que a Socorro guarda mais, não sei, deve estar tudo num quarto só. E eu lembro, na época que chegava festival, ele morava ali na Ipiranga e tinha uma escada para subir até a casa dele. Músico só subia outra escada mais, era na Guaicurus, em Belo Horizonte, porque era a única que subiu mais. A época de festival era um sobe e desce danado na casa dele, porque a turma ia. Que eu acho que na cabeça de alguns eles tinham duas possibilidades. Ou eles pegavam a música do Newton, interpretavam e ganhavam o festival com ele, ou eles faziam a música sozinho e perdia. Só tinha essa. Então, é um reconhecimento, não é? É uma coisa do reconhecimento que os outros artistas têm pelo tamanho dele. E esses artistas que fizeram essas obras, Cabeça, Walter Lacerda, Luiz Bira, além de grandes artistas, também eram muito amigos do Newton. Então o Newton manda esse texto para ele, que é um texto poema. Eu fiquei encantado com essa história que o Cabeça contou aqui no programa. Eu tenho certeza que ele não contou, mas eu vou contar. O Cabeça, no dia que o Newton faleceu, o Newton tinha pouco tempo que ele tinha falecido, assim, algumas horas, e aí eu fui para a casa do Newton, porque a gente até combinado de se encontrar e tal, infelizmente não deu tempo, mas eu fui para a casa do Newton e estava lá. E eu precisava ligar para o Cabeça por alguma razão, eu não lembro qual. E eu liguei para ele, aí já tinha passado algumas horas, não sei se foi na noite do acontecido ou na manhã. E eu liguei para o Cabeça, liguei do telefone do Newton, porque eu tinha deixado meu telefone em casa. Então eu peguei o telefone do Newton Bandeira e liguei para ele. O Cabeça disse que ele ficou tão assustado que eu tinha recebido a notícia da morte, apareceu na tela dele. Newton Bandeira. E ele ficou olhando para ele, disse que ficou assim parado por muito tempo. Essa ele não costuma contar, não. Essa ele não contou no programa, não. Ficou morrendo de medo do Newton estar ligando para ele de outro lugar. Ai, pai. Bom, eu sei dessa essência toda do Newton, dessa obra que continua. Hoje, por exemplo, a Socorro era a esposa do Newton, né? Sim. É ela que está cuidando dos direitos autorais, você sabe informar pra gente? Na verdade, a família toda, assim, quem fica mais à frente dos assuntos todos é a Nayara, que é filha dele, a Socorro, que tomam conta, mas principalmente, até por questão legal, a Socorro ela fica responsável por resolver assim, os direitos. Os problemas de direitos. E tem um pensar, por exemplo, de preservação dos manuscritos. Como vocês estão trabalhando isso, o grupo de amigos?
Algumas coisas parecem que assim, acontecem, tem que acontecer, né? Antes do Newton falecer, alguns meses antes, a gente estava indo na casa dele que a gente estava com cuidado de preservar algumas coisas já. Com ele, sim, com ele na cadeira do lado, sabe? Gravando algumas músicas que ainda... Porque o Newton tinha mais de 1000 músicas, né? Então, algumas músicas estavam no papel, a gente tinha ali ouvido ele cantar, mas a gente precisava de uma gravação, às vezes, para ter a melodia original. Então, esse trabalho foi feito. Eu não sei te responder se a gente conseguiu fazer completo, acredito que não. Mas boa parte desse trabalho foi preservado, assim, através de gravações, algumas amadoras até que eu fiz, o Léo também, que tocou com ele, fez. Então, assim, uma parte desse trabalho já estava sendo preservada com mais cuidado. Mas ainda tem uma obra muito boa. Inclusive, a Fundação tem muita coisa preservada. Bom, o que Newton Bandeira significa para você, Mauro? Significa o carinho paternal que eu tive, que ele teve para comigo, porque a gente teve uma relação depois de pai para filho, de passar dia dos pais juntos, meu pai já tinha falecido, e ele era uma pessoa próxima, então significa, em primeiro lugar, isso. E aí depois vem as outras coisas todas que eu admiro, o artista que ele é, a figura pública que ele sempre foi reto, assim. O Newton era muito reto, assim, como figura pública. Porque ele era um cara conhecido na cidade inteira, então ele tinha que ter um cuidado muito grande, né, com fazer música. Então você tem que ter um cuidado muito grande para não ter distância entre o que você canta e o que você faz. Então, isso me admirou também dele como homem e tal. Então, tem muito mais além disso que falar. Uma música do Newton Bandeira que marcou você. Vamos, talvez sem ser o Trem que Leva Amigos, porque o Trem que Leva Amigos é, como eu disse, né, o segundo hino itabirano, mas uma outra música do Newton que marcou você. Uma música do Newton que me marcou foi uma que não deu tempo de terminar direito a história da música. Foi uma música que chama DNA da República, que ele fez, que é essa que ele começou a fazer na República no dia do meu aniversário, ele fez para eu cantar. E não deu tempo da gente ajustar a melodia, mas a música está pronta, assim, a letra está pronta e tá lá. Tem como falar um pouquinho, mais ou menos, da letra? Ele fala de uma menina que era Carolina, que não era do Chico, que apertou um sorriso e um aperto de mão. E ele vai contando, o refrão é DNA da República, vida pra beber morar, porque ele tinha quase 60 anos, estava numa festa de República da Unifei, e ele ficou encantado com aquela manifestação de alegria. Muito então, bom. Ele fez essa música para eu cantar com ele e, infelizmente, a gente não teve tempo de ajustar. Mas ela, com certeza, que mais marcou por isso. Bom, um conselho do Newton e que você acha que é importante a sociedade pensar, refletir sobre uma mensagem que, em algum momento, você estava conversando ali, você percebeu assim, não é que o Newton está certo? Que ele não podia ganhar uma riqueza que tivesse de corromper a alma dele. Fantástico, hein? Nós precisamos ter isso como exemplo, né? Porque o Brasil, do jeito que está, é uma coisa que eu acho que talvez iria deixar ele muito triste, né? Entristecido. E assim, a mínima que ele dava também para essa coisa que muita gente falava, assim, Newton tem que sair de Itabira, tal. Ele se divertia com isso. Se divertia, porque ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Mas não estava, mas zero, sabe? Tanto que o Kleber Camargo, que é um outro grande amigo dele, deve ter tido umas guerras de foice com ele muitas vezes para tentar levar para algum lugar, para sair, para fazer algum trabalho em outro lugar. Eu sei que uma história deles para ele ir para Portugal, né? Ele não queria de jeito nenhum Portugal. Nossa, o artista, quem quer conhecer minha obra tem que vir a Itabira, né? Eu ia até... Né? Ele foi e adorou ir para Portugal. Deve ter tomado uns vinhos melhores que a gente tomava aqui lá. Ele gostou. Lá ele tomou uns melhores. Mas ele era... A coisa dele com Itabira era muito firme. E muita gente falava, se Newton sair de Itabira, Newton morre. E eu tinha certeza disso, que se ele fosse ir para outro lugar e tal, ele não ia conseguir por muito tempo. O vínculo, o cordão umbilical dele, ele usava isso, o cordão umbilical dele é em Itabira, assim, é pregado ali na montanha, sabe? Era um cara apaixonado pela sua cidade, né? A gente não tem dúvida que ele era um homem assim, que viveu Itabira intensamente, né? Na obra e na vida mesmo dele. Tem uma outra música também que eu lembrei aqui agora, né? Na Rua do Bonde.
que ele vai contando... Vem, meu amor, pela rua do bongue, brincar de pique-esconde, mirar no castelinho e desaguar na matriz. Quem conhece ali, né? Quem conhece aquela parte acha incrível a letra. É muito detalhe, sabe? Muita riqueza. Essa música é o caminho pro Bar do Tavico, ali perto da Igreja do Rosário e tal. Do cemitério do Rosário também, ela faz aquele caminho lá da catedral, é uma música. Ele fala do Zé Lopinho, do Zé Lopão, vai contando. E ele era um cara assim, que, salvo algumas exceções, eu lembro de uma, por exemplo, que era o Chiquinho Alfaiate, também, que era uma memória viva. O Newton teve ele tinha uma memória viva de Itabira também muito grande, para além da obra dele, ele conhecia a história da cidade muito bem, ele vivenciou muito isso, né? Então, ele foi uma dessas memórias vivas que a gente perdeu também. Bom, o assunto está muito gostoso, muito bom mesmo. O Mauro, além de estar aqui no programa contando essas histórias sobre o Newton Bandeira, é um cara muito simpático, um cara que a gente percebe que tem conteúdo para estar falando, para a gente estar levando a essência da história de Itabira, porque que nós não, igual tem aquela música, não deixa o samba morrer, né? Nós não podemos deixar a história de Itabira morrer. Então nós temos que ter pessoas como o Mauro, que é uma pessoa que está sempre em cena. Então eu te agradeço, Mauro, por esse momento tão especial, tão mágico, que é difundir a obra do Newton Bandeira. Parabenizá-lo também, agradecer, Marcos, e eu já tive a oportunidade de telefonar para você e te parabenizar pelo trabalho do Encena. Muitos artistas itabiranos, né, recebendo espaço para contar sobre a sua história ou sobre a sua arte, enfim. A contribuição que eles estão dando para Itabira e a contribuição que você está fazendo também com o programa é muito importante, então eu te agradeço agora de público. Já te liguei para te parabenizar e agora te parabenizo de público também. Eu que agradeço, né, Mauro? Porque é mais do que a nossa missão, é nosso dever lutarmos para a continuidade da essência cultural itabirana. Então, assim, quando estamos fazendo o que gostamos, eu acho igual o Newton, nós não tem questões políticas, não tem questões racial, econômica, não tem nada disso envolvido. Tem uma única coisa, o amor pela nossa cidade. Como o Mauro, como eu, nós estamos sempre em cena, buscando cada dia uma Itabira melhor.